Rapaziada, tudo certo? Belezinha? Deixa o like aí por gentileza se você não deixou, se inscreve se você não tiver inscrito. Se você quiser conhecer os benefícios, estão aqui na descrição desse vídeo. Temos a Fraternidade, a Bíblia dos Arquétipos e a página de membros do canal com mais de 100 vídeos exclusivos por menos de R$3. E hoje vamos conversar sobre por que muitas mulheres modernas hoje em dia não sabem ser gostáveis, né? Elas sabem provar que sabem ser transáveis, sabem fazer um homem querer transar com elas, mas não sabem como fazer um homem gostar delas. Elas não sabem aprender, elas não aprendem a como fazer um homem gostar delas hoje em dia, generalizando. E eu vi dois posts aí recentemente, né? O primeiro post foi de uma mulher dizendo que ela se gabando porque ela tem várias opções, é muito bom, querendo meio que fazer inveja para os homens, né? Porque elas têm várias opções, eu tenho 300 contatinhos querendo sair comigo, várias mensagens nos direct, vários matches no Tinder, e vocês homens nunca vão ter isso, nunca vão ter essa autoestima que eu tenho, porque vocês não são capazes de ter tantas opções assim, é por isso que vocês têm inveja de nós. E um outro post que eu vi, que eu acho que o Bruno falou ontem na live dele sobre isso, né? Foi de uma mulher lá com uma lista de exigências, principalmente nessa lista dizendo que ela quer um homem que patrocine o estilo de vida dela, que pague tudo sozinho, e que também tenha valores tradicionais, familiares, e ela, por outro lado, quer ser uma mulher moderna, né? Quer ser feminista. Então, assim, ela quer ser uma mulher moderna e feminista, e ao mesmo tempo quer um tratamento, um relacionamento e um homem que seja tradicional. Porque o que eu interpreto disso, cara, uma mulher que pensa dessa forma, basicamente, né? Isso prova pra mim por si só como elas não sabem ser gostáveis, né? O primeiro ponto é justamente essa arrogância de algumas dizerem eu tenho várias opções e tal. Por si só isso já mostra que ela não sabe como fazer um cara gostar dela. Basicamente o que ela está dizendo é que ela sabe como fazer um cara querer transar com ela. O que muitas mulheres não entendem hoje em dia é que para um homem querer transar com uma mulher, ele não precisa gostar dela. Mas a recíproca nesse caso não é verdadeira. O homem, para ele transar com uma mulher, ele precisa aprender a ser gostável. Eu sei fazer uma mulher gostar de mim, entendeu? Porque se eu não souber fazer uma mulher gostar de mim, eu não transo com ninguém. E os homens precisam aprender a fazer as mulheres gostarem dele para conseguir transar. Hoje, mais do que nunca, as mulheres não precisam disso. As mulheres não precisam mais, hoje em dia, generalizando as mulheres modernas, aprender a serem gostáveis. Por quê? Porque basicamente elas não precisam de um homem, de um modo geral. Não só porque elas são independentes, né, digamos assim, graças ao feminismo, ao que elas adquiriram, seja trabalho, seja independência, seja estudo, e também pelas várias opções que elas têm. Então elas têm esse senso, na verdade, de arrogância, só de exigência, e não aprendem, consequentemente, a ter alguma coisa a oferecer. Eu não preciso oferecer nada. Olha o tanto de homem que eu tenho correndo atrás de mim aqui. Pra que eu tenho que aprender a fazer você gostar de mim? E aí esse é um belo exemplo das mulheres que pensam assim, esses dois casos. O primeiro dessa garota com essa lista de exigência. Porque basicamente, cara, quando você exige tudo isso, você está se classificando só como objeto sexual. O que você vai oferecer além do sexo? Se você quer que um cara pague seu estilo de vida e ainda você quer ter as suas coisas e não misturar, o que ela disse que ela quer fazer um contrato, né, que tudo que ela tiver que for dela, será dela. Então basicamente você está dizendo que você só vai trazer sexo e no máximo um filho para esse relacionamento entre vocês dois. Porque se você vai trabalhar e eu vou ter que sustentar você para você ter as suas coisas, para você guardar o seu dinheiro que você ganha, quem que vai cuidar do filho se você vai estar trabalhando? Então basicamente o homem, além de proporcionar o estilo de vida dela, ele vai ter que garantir sozinho o estilo de vida dela e da família também, enquanto ela trabalha e ganha dinheiro. Então nem cuidar do filho, nem ser tradicional do lar você vai ser. Porque como que você vai ser uma mulher tradicional se você trabalha? Como que você vai... Então o cara vai ter que pagar provavelmente babá, vai ter que pagar escola para o filho ficar o dia inteiro, vai ter que pagar tudo. E a mulher só vai entrar com o quê? Com o sexo, no máximo ali um pouco de afeto, que eu duvido, porque isso pra mim só demonstra que elas não sabem como fazer o homem gostar dela. Porque como que você sabe fazer o homem gostar de você se você não tem nada a oferecer além do sexo? E outro ponto que você precisa identificar sobre isso, rapaziada, de modo geral, é que não importa o número de opções que ela tem. Na verdade, essas opções que ela tem, a maioria delas ela não quer de volta, já começa por aí. A maioria dessas opções que ela diz que ela tem correndo atrás dela, ela não quer elas de volta, porque a maioria são homens que ela não está interessada em se relacionar com eles, nem sexualmente no mínimo. O segundo ponto é que a maioria desses homens também só querem sexo, até mesmo se ela quiser ele de volta. A maioria desses caras só querem sexo e não querem entregar relacionamento. Então o que resta para ela agora, se você filtrar essas 300 opções que ela tem, quantos caras agora querem namorar com você e que você quer namorar com eles de volta? E isso também só prova como muitas vezes essas mulheres não sabem ser gostáveis. Por quê? Porque o que adianta você ter 300 opções e você não ter nenhum namorado? Isso prova pra mim que você não consegue fazer um homem gostar de você, cara. E essa é a diferença que eu trouxe pra vocês, inclusive, que eu tava explicando no Redcast, sobre por que muitas vezes as mulheres modernas, eu prefiro as mulheres mais velhas do que as mulheres mais novas. Porque justamente as mulheres mais novas, hoje em dia, elas têm esse senso de empoderamento que elas aprenderam com o feminismo sobre como exigir, né, e de certa forma serem rivais dos homens.
E, consequentemente, não aprenderam a fazer um cara gostar delas, diferente das mulheres mais velhas, que não só também foram menos intoxicadas pelo feminismo, né, teoricamente dizendo, né, por serem mais velhas, foram menos contaminadas pela influência feminista e também aprenderam com as mães ou com as avós, que eram tradicionais da geração anterior, a como manter um homem, a como fazer o cara gostar dela. Então as mães ensinavam, ó, o homem gosta disso, você tem que fazer isso pro homem, trate ele assim, porque dessa forma você conseguirá fazer com que ele goste de você, além da relação sexual, e dessa forma ele vai querer permanecer contigo num relacionamento. As mulheres mais velhas aprenderam isso com as mães normalmente. E teoricamente foram menos, não que não foram, mas foram menos intoxicadas do que as mulheres pelo feminismo, do que as mulheres da nova geração. E outro ponto também é que quanto mais a mulher vai perdendo o valor sexual de mercado conforme o tempo passa, mais o relacionamento se torna necessidade. Quanto mais o relacionamento começa a se tornar uma necessidade para a mulher, entendeu? Que a habilidade dela de ter opções em virtude do valor sexual de mercado alto vai diminuindo conforme o tempo passa, mas ela precisa desenvolver habilidades de como fazer um homem gostar dela. Então as mulheres mais velhas se torna mais necessário para elas terem um relacionamento porque o tempo está passando. É o que eu disse, quanto mais a mulher perde a habilidade de ter filhos, mais ela perde a habilidade de conseguir relacionamento de longo prazo. Porque o principal motivo pelo qual, generalizando, o homem quer um relacionamento de longo prazo, ou um homem entra num casamento ou quer se relacionar com uma mulher, porque ele quer ter família. Se a mulher não consegue mais dar família para esse cara, consequentemente, muitos homens, generalizando, vão acabar perdendo o interesse em relacionamento de longo prazo. Então, quanto mais o tempo passa para a mulher, mais ela precisa aprender a desenvolver as suas habilidades de como fazer um homem gostar dela. E essa é muitas vezes a diferença entre as mulheres mais velhas e as mulheres mais novas. Generalizando, o que eu vejo que muitas mulheres modernas hoje em dia, mais novas, elas não sabem ser gostáveis, elas só sabem ser transáveis. E as mulheres mais velhas, ao mesmo tempo, elas sabem ser gostáveis. Elas sabem como fazer um cara gostar delas, como tratar um homem. Não só porque elas têm mais experiência e mais amadurecimento, mas como também por tudo isso que eu expliquei, que elas foram menos intoxicadas e que aprenderam com as gerações anteriores a como tratar um cara bem. Porque o feminismo, cara, ele é a vingança das mulheres contra os betas. O feminismo é a revanche das mulheres contra os betas. Basicamente, tudo que os alfas fazem com elas, que fazem elas se sentir usadas e fazem elas ter esse rancor por esses homens, quem paga o pato, quem paga o preço são os betas sendo feito de bestas. Seja por esse tipo de sensação que elas criam em você, né? Por esse desejo que elas querem despertar em você, de se sentirem desejadas, de provocar você um tesão por elas, e ao mesmo tempo querer te torturar com isso, deixando você na mão, não satisfazendo esse desejo que ela criou em você. Isso é uma vingança. Assim como essas mulheres dizem, eu tenho várias opções e não sei o que lá, é que nem o exemplo que eu falei pra vocês do Tinder, né? Quando as mulheres recebem muitos likes e não são rejeitadas nos matches na mídia social, no Tinder, elas são mais recíprocas e rejeitam menos também. Agora, quando os caras que elas estão interessados começam a rejeitar elas descontam isso nos betas, rejeitando eles, entendeu? Se vingando deles, fazendo eles sentirem vontade de ficar com elas só para elas terem o prazer de dizer não para eles. Isso é uma síndrome que as mulheres têm hoje em dia, muitas mulheres modernas mais novas, por conta desse efeito que os shads, né, do efeito shad ou do efeito dos alfas, que acaba causando isso nelas. Sabe o Kiko, do Chaves? O Chaves tá lá de boa, brincando lá, jogando a latinha lá com a vassoura pro alto, sossegado, não tá pensando em nada, tá distraído ali, se divertindo, girando em volta do cabo de vassoura, aí chega o Kiko, com aquele pirulitão gigante lá, chupando e enchendo o saco. E ele começa a fazer o Chaves passar à vontade, entendeu? Aí o Chaves larga tudo que ele tá fazendo e começa a prestar atenção no pirulito, fala, nossa cara, eu também quero. Aí o Kiko fala, você quer? Você quer? Você quer? Não vou te dar. É a mesma coisa que as mulheres fazem. Elas querem que você fique com tesão por elas, só para elas terem o prazer de te rejeitar depois e te torturar, fazendo você ficar passando vontade. Igual o Kiko fazia com o Chaves no desenho. É a mesma coisa que elas fazem, cara. Elas querem dois prazeres. Elas querem o prazer de deixar você com tesão e se sentirem desejadas, e o segundo prazer é justamente deixar você passando vontade e te torturando com isso. Só os betas. Só os betas. Porque o feminismo é uma revanche, é uma vingança contra os betas. Elas querem que você pague o pato. E não só é você que vai ficar sofrendo, passando vontade e ficando na mão, como é você depois também que vai ser feito de muleta emocional. Igual aquele exemplo que eu disse, né? Depois que os alfas vão lá e se relacionam com elas sexualmente e tratam elas como objeto sexual, ela procura você para se sentir menos culpada depois. Para você ser carinhoso, para você se importar com ela afetivamente, dessa forma, ela consiga diminuir a culpa por ter sido tratada como objeto sexual. Então sempre vai sobrar pro beta agora se ferrar depois. É igual o governo no Brasil. Quem paga o pato são os trabalhadores, são os pobres, tudo que o governo faz de cagada, quem que vai pagar depois?
São as pessoas mais pobres que vão acabar pagando por isso. É a mesma coisa. Quem que paga o pato pelo que os alfas fazem com as mulheres? São os betas que vão pagar o preço depois. Seja o cara que vai ter que assumir uma mulher que tem 50 filhos, seja o cara que vai ter que ser muleta emocional depois que o alfa maltratou ela, alguma coisa do tipo, ou seja, aquela mulher que foi rejeitada por outros alfas e aí ela quer rejeitar você, quer deixar você com tesão e rejeitar você depois. É você que vai ter que pagar o pato por todas as coisas ruins que elas passam na mão dos caras mais destacados ou dos alfas, por assim dizer. Por isso que eu falo, cara, o feminismo, ele quer que os homens sejam miseráveis. Hoje em dia, na sociedade, cara, o que você vê é que praticamente as mulheres podem ser e fazer o que elas quiserem. Elas podem ser quem elas quiserem. Elas podem ser livres sexualmente, expor a sexualidade delas, elas podem ser garota de programa, pode ser sugar baby, pode ser tradicional, menos tradicional, né? Pode ser o que elas quiserem ser. O homem ser homem, ele não pode. Então a mulher, se ela quiser, ela pode usar roupas extremamente provocantes, mas você olhar é crime. Você não pode, os betas, não pode nem olhar. Pra você ver como elas querem que o homem seja miserável. Entendeu? Eu vou ficar com o pirulito esfregando na sua cara, mas se você lamber os beiços, porque você quer meu pirulito, eu vou falar que você tá querendo roubar ele. Ele quer roubar meu pirulito, olha só aqui, não sei o que lá. Caramba, você tá esfregando o pirulito na minha cara, você não quer que eu fique com vontade? E é o que eu digo. Eu não me importo das mulheres usarem roupas provocantes, eu estaria sendo hipócrita. Só que eu vou querer olhar. Mas agora eles estão querendo fazer essa lei de que se você olhar mais de 3 segundos, é considerado assédio sexual. Os olhares normais do dia a dia são permitidos, mas aqueles olhares intensos por mais de 3 segundos consecutivos aí já é considerado ofensivo e constrangedor. Entende o que eu quero dizer? Isso é só o começo, cara. Essa parada de que você não pode encarar as pessoas. Daqui a pouco elas vão falar que se você também olhar pra bunda delas, alguma coisa, por mais de 3 segundos é considerado assédio. Por isso que eu falo, o feminismo quer que os betas, o feminismo é um movimento para tornar os betas em homens miseráveis. É a vingança contra os betas pelo que os alfas fizeram e causaram nas mulheres. Eu posso expor a minha sexualidade. O homem expor a sexualidade dele, ela pode ser quem ela quiser. Você ser homem, que é justamente expor a sua sexualidade, seja olhando para uma mulher, por exemplo, entendeu? Aí é considerado assédio, aí você tá sendo um tarado, aí você tá sendo um machista, você tá me vendo só como um pedaço de carne? Tem uma entrevista do Jamie Foxx, cara, que ele tá sendo entrevistado por aquela mulher que fez a protagonista do filme da Capitã Marvel. Acho que é Brie Larson. Ela é bem conhecida por ser muito feminista e tal, e aí acho que ela tava substituindo o David Letterman ou o Jimmy Kimmel, algum entrevistador lá de um talk show nos Estados Unidos, e ela tava entrevistando o Jamie Foxx, cara, e ela tava com um puta decotão aberto. E você vê que o cara luta a entrevista inteira pra não olhar pro decote dela. Então é tipo assim, né, muitas mulheres elas reclamam porque o homem tá conversando com ela e não consegue parar de prestar atenção nos peitos. Mas cara, você fica com o decote na minha cara e você quer que eu não olhe? Igual nesse caso dessa entrevista, vai assistir essa entrevista pra vocês entenderem. Ele fica o programa inteiro, alguma vez ou outra ele dá uma escapada e olha pra baixo. Ele fica o programa inteiro se segurando pra não olhar pros peitos dela. Ela com puta decotão na cara dele. Como que você quer que eu me concentre? Imagine numa empresa, você começa a aprovar essas leis de que olhar é crime e não sei o quê. Aí o cara tá lá na empresa, tá numa reunião lá com a mulher e tal, a mulher com puta decotão na sua cara, e você tendo que lutar contra todos os impulsos no seu corpo pra não olhar pra baixo.